Olá! Você já ouviu falar de vocação, correto? Mas você sabe exatamente o que significa ter um senso de vocação ou o que é ter um propósito e o porquê você precisa desenvolver um propósito ou um senso de vocação? Calma! Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente tudo o que você precisa saber sobre vocação e propósito e ainda vou te dar dicas muito práticas para você descobrir a sua vocação. Chegamos ao último vídeo da nossa série dos 12 princípios da inteligência espiritual. O 12º princípio, senso de vocação. Eu sou Fabiola Hope, coach, terapeuta, especialista em inteligência espiritual e eu quero te ajudar a ter um dia mais leve praticando a sua espiritualidade. Vamos começar pela etimologia da palavra. A palavra vocação vem do verbo latim vocare, que junta as palavras vox, que significa voz, e a palavra core, que significa coração. Portanto, vocação é ouvir a voz que vem do coração. E está associada a chamamento, a dom, a talento, a disposição para desenvolver uma atividade de maneira admirável, a propósito de vida. Vocação, ela não é necessariamente a profissão de alguém. É mais que isso. É uma expressão natural daquela pessoa, daquela personalidade, daquele indivíduo. Se você busca uma atividade profissional que se relacione com a sua vocação, que ela esteja ligada com o seu propósito, você tem muito mais chances de se tornar um profissional de sucesso e, consequentemente, de ser mais feliz e satisfeito com as suas escolhas de vida. Uma pesquisa muito interessante divulgada pela CBN por Marcelo Cardoso, do Instituto Integral Brasil, divulgou que as pessoas que têm propósito de vida são pessoas que vivem mais. Ser orientado por um propósito ou seguir um senso de vocação é entender que estou aqui por um motivo, que eu estou neste planeta, que eu estou nesta vida por um motivo muito maior do que simplesmente comprar, gastar, me divertir, desfrutar da vida, sair com os amigos, namorar, passear. Eu tenho um objetivo muito maior. O senso de vocação me permite entender que a minha existência ela pode oferecer algo de bom para a humanidade. Entender que eu tenho algo de bom e de significativo para oferecer ao outro e às pessoas do meu convívio ou às pessoas à minha volta. Me ajuda a compreender que eu posso fazer a diferença na minha existência. Você não precisa virar o próximo Gandhi ou o próximo Barack Obama para entender que você tem senso de vocação. Não são pelas coisas grandiosas que o senso de vocação aparece. São pelas pequenas coisas que a gente percebe o nosso propósito. São as pequenas coisas do dia a dia que nos fazem entender qual é realmente o sentido da nossa existência. Uma mãe, por exemplo, ela pode exercer o seu senso de vocação preparando uma refeição com amor e com carinho para sua família. A dedicação, o empenho, o amor que vai ser colocado naquela tarefa só tem um senso de vocação maravilhoso em cima. Um pai, por exemplo, pode exercer o seu senso de vocação estando presente na vida dos seus filhos, brincando com eles, educando-os, amando-os, sendo comprometido com eles, fazendo isso de forma carinhosa, amorosa, sem que isso pese
na sua vida. Esse amor, essa dedicação é que é a vocação. Cada um de nós tem uma disposição natural, um dom, um talento que nos foi dado e que nos permite construir uma biografia única, nossa assinatura nas atividades que a gente desempenha, a imagem que carregamos desde o nosso nascimento. Vocês podem, assim, até por uma questão de curiosidade, não sei se vocês conseguem perceber, mas quando uma criança nasce, os traços da criança, a personalidade da criança, já desde bebezinho, a gente já começa a entender algumas características, algumas coisas da personalidade daquele bebê e que vão servir de senso de vocação e de propósito para ela mais tarde. É tão bonito a gente enxergar isso numa vida nascendo, numa vida crescendo. E quando o nosso chamado é claro, quando o nosso dom, ele é óbvio, ele é claro, né, na nossa mente, na nossa vida, nós devemos nos entregar a ele de corpo e alma. É nosso dever responder a esse chamado, responder a essa vocação, não apenas para se conectar com o que a vida oferece, mas para se conectar com um propósito de vida muito maior, consequentemente ter mais satisfação e mais felicidade na nossa vida. Mas como é que eu descubro a minha vocação? Já entendi então que é importante, por que é importante eu saber qual é o meu propósito, qual é a minha vocação. Mas como é que eu descubro? Como é que eu sei, né? Eu vou compartilhar com vocês nesse momento a minha história. Como que eu descobri o meu propósito, como que eu descobri o meu senso de vocação. E depois eu transformo isso em 3 dicas super práticas para você aplicar na sua vida e construir o seu propósito, conseguir identificar qual é a sua vocação e quais os dons que você vai utilizar para conseguir colocar a sua vocação na prática, para trazer ela para a sua vida. Então, contando um pouquinho para vocês de como que eu descobri o meu propósito. Eu só parei para pensar em propósito de vida há pouco tempo. Sempre foi muito presente na minha vida, mas eu realmente, assim, parar para pensar, para analisar, para escrever qual era o meu propósito de vida, para ter isso, trazer isso presente para minha vida, faz muito pouco tempo. Eu fiz isso em 2014, no meu primeiro processo de coaching individual, com uma coach que hoje é minha amiga, e que me passou uma tarefa bem simples, mas uma tarefa que fez toda a diferença no meu processo, para identificar o que eu queria fazer da minha vida. Era um momento que eu estava passando por muitas mudanças, muitas turbulências na minha vida, mudança de cidade, mudança de emprego. Era um momento que estava bem conturbado, eu estava muito confusa. E eu fui fazer esse processo de coaching para tentar me encontrar, principalmente com questão ligada à carreira. E foi muito mais do que isso, assim. Eu consegui encontrar muito mais respostas do que eu tinha ido buscar. E a tarefa que a minha coach me passou foi uma tarefa muito simples, que era escrever a minha autobiografia. Escrever como tinha sido a minha vida, contando detalhes da minha vida para mim mesma, não precisava mostrar isso para ninguém, contando detalhes da minha história para mim mesma. E fazendo isso, eu consegui enxergar todas as coisas boas que eu já tinha feito. Todas as conquistas que eu já tinha feito, que eu já tinha realizado, todas as minhas realizações. E com isso eu fui sendo muito grata a toda a luz, né, que me dotou de tanto talento, de tanta habilidade, de tanta garra. E eu consegui perceber, mesmo nas situações mais difíceis que se passaram na minha vida, a presença de algumas atitudes, de algumas coisas que sempre foram constantes na minha vida. Eu sempre fui muito ligada ao espiritual, eu sempre fui muito ligada à cura, desde muito pequena, assim, desde a infância. As minhas brincadeiras
na casa dos meus avós sempre eram relacionadas a cuidar dos outros, a cuidar do bem-estar das pessoas. E isso tem muito a ver também com a minha profissão de farmacêutica. A minha brincadeira preferida quando eu era pequena era montar farmácia na garagem dos meus avós e vender os medicamentos do meu avô para ele mesmo. E eu dava lá as receitas, as dicas de como que usava, o que que ia curar, o que que ia melhorar, como é que ele ia fazer para se sentir melhor. Sempre tive isso muito presente. Fazia uns chazinhos maravilhosos com as xícaras de porcelana lindas que a minha tia tinha e todas as flores que a minha avó tinha no jardim. Então eu fazia florais, fazia fitoterápicos, fazia chás e distribuía para todo mundo na minha família, para tomar, para se sentir melhor, para curar. Quando meu avô materno, tava com dor de cabeça ou não tava muito bem, eu aplicava passes nele. Então eu sempre tive um lado muito voltado para cura, muito voltado para espiritualidade, muito voltado para ajudar as pessoas a se sentirem bem, muito voltado para o bem-estar. E quando eu fiz a minha biografia, isso ficou muito presente, não só na minha infância, mas também em toda a minha trajetória. Todas as coisas que eu fazia sempre eram pensando no bem-estar das pessoas que estavam à minha volta. E esse foi um presente tão grande que eu ganhei, um talento tão nato que nasceu comigo, que cresceu comigo, que teve sempre tão presente e sempre foi muito maior do que todas as coisas negativas que aconteceram na minha vida. E estudando mais, aumentando o meu nível de autoconhecimento, eu consegui sintetizar em uma frase o que seria efetivamente o meu propósito de vida. E eu escrevi a minha frase, que o meu propósito é levar bem-estar às pessoas à minha volta, independente da atividade que eu esteja fazendo. E eu consigo fazer isso através da minha atividade de farmacêutica, levando bem-estar para os pacientes que eu atendo, que eu acompanho, lá no hospital que eu trabalho. Eu consigo fazer isso aqui no YouTube, levando um pouquinho de conhecimento e bem-estar para vocês que estão aí me assistindo. Eu consigo fazer isso com os meus cosméticos que eu criei, que eu desenvolvi, uma linha de cosméticos emocionais que leva bem-estar além de estética para as pessoas. Eu consigo desempenhar esse papel em diferentes atividades, mas o que mais importa, o que me move, qual é o meu propósito de verdade, é levar bem-estar para as pessoas. É algo que me acompanha desde sempre e sempre relacionado à espiritualidade, sempre relacionado à cura, sempre relacionado à saúde. E é algo que me acompanha desde a infância, que eu faço bem, que eu gosto de fazer e que faz bem para as outras pessoas quando eu faço. E eu posso praticar essa minha vocação todos os dias. Eu posso viver o meu propósito todos os dias. Porque trabalhar com propósito é muito mais do que uma profissão. É muito mais do que um trabalho. É amor. É dedicação. Um trabalho com propósito é se comprometer com aquilo que você tem de melhor para oferecer para o mundo. E vou passar aqui então um passo a passo para você escrever o seu propósito, para você identificar qual é a sua vocação. Então vamos lá. Passo número 1. Escreva a sua autobiografia. Pode ser escrevendo papel e caneta, pode ser escrevendo no computador, conforme você se sentir mais à vontade. Mas escreva. Escreva porque traz para o concreto,
traz para a realidade e você consegue fazer uma melhor análise da sua história de vida e análise das coisas que te acompanham desde sempre, que você faz muito bem. Quais são realmente os seus talentos e que fazendo você se faz bem e você faz bem para os outros que estão ao seu redor. Primeira coisa. Segunda dica. Preste atenção nas habilidades ou nos talentos, nos dons que são recorrentes. O que te acompanha desde a sua infância, que está sempre presente na sua vida, que você faz bem, que quando você faz, você se sente bem e que ainda faz bem aos outros. É super simples. Parece, né? Não é tão simples assim. Às vezes a gente não consegue enxergar esses talentos. Então é importante você escrever, é importante você fazer essa análise da sua biografia. O que faz sentido na sua vida? O que sempre teve presente? O que sempre teve ali? Quais são os talentos? Quais são as coisas que sempre tiveram presentes? Quais são os assuntos recorrentes? Para você entender qual é o seu propósito. E, terceiro, tente sintetizar em uma frase simples qual é o seu propósito. E aí, lembrando, é aquilo que você faz naturalmente e desenvolve de maneira admirável. E propósito não é sobre a velocidade do percurso, isso é prazo. Propósito não é sobre a sua chegada, isso é meta. E propósito não é sobre ser reconhecido pelos outros como alguém do bem, isso é ego. Trago essa reflexão para que você consiga identificar o seu propósito de vida, identificar a sua vocação, enxergar na sua trajetória de vida os seus talentos, aquilo que você tem de bom para oferecer para a humanidade. Bom, dei essas dicas super práticas, contei para vocês a minha história de propósito, como é que eu descobri o meu propósito, qual é o meu propósito de vida. Tô aqui compartilhando esses vídeos com vocês porque faz parte do meu propósito, compartilhar conhecimento e tá conectada a outras pessoas, espalhar o conhecimento da inteligência espiritual, agregar na vida de alguém e trazer um pouquinho de bem-estar para as pessoas que me rodeiam. Então esse é o meu propósito e é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu gravo esses vídeos, é por isso que eu faço o que eu faço e eu consigo conciliar e eu consigo exercer o meu propósito independente da atividade que eu estiver fazendo. Sempre ele vai estar presente, sempre ele vai estar comigo, sempre ele vai estar caminhando, sempre ele vai estar me guiando, vai ser sempre o meu motivador para levantar da cama todas as manhãs. É realizar o meu propósito de vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que aproveite as dicas para escrever o seu propósito, para pensar na sua história, para pensar nos seus talentos. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, escreve aqui nos comentários se você achou o seu propósito, se você sabe qual é. Se você tem mais alguma dica, alguma coisa para acrescentar, eu vou ficar muito feliz de receber o seu feedback, de receber as suas contribuições. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Eu posto um vídeo novo todas as quintas-feiras, às 7h30 da manhã. E durante a semana, a gente fica conectado pelas redes sociais, através do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, aqui mesmo pelo YouTube. Estamos juntos sempre. Espero que você cresça, se desenvolva e comece a praticar o seu propósito no seu dia a dia, que você comece a viver o seu propósito todos os dias. Namastê, muito obrigada por estarem comigo nessa jornada, por estarem comigo até aqui. Chegamos à fase final, ao vídeo final, né, dos 12 princípios da inteligência espiritual, mas a gente segue depois com outros vídeos, outros temas. Se você tem alguma dúvida, quiser me mandar, me manda, vou ficar super feliz de repente, de alguma das dúvidas que surgirem, fazer um vídeo voltado para a resolução dessa dúvida, para essa questão.
Muito obrigada por me acompanharem. Até o próximo vídeo.